no capítulo 5, Paulo vai falar de algo muito, como é que eu vou te dizer? Muito complexo, porque a gente poderia ficar por 3, 4 semanas só no capítulo 5, que é o mistério da igreja e de Cristo, do homem de Cristo, representado pelo casamento. Claro que Paulo vai falar a partir do verso número 20 sobre o casamento, e há quem já tenha escrito livros sobre ele, feito palestras, mas a maioria das pessoas não compreendem que do verso 20 em diante há uma correlação do início do capítulo 1 até o capítulo 4, porque quando a gente vai falar sobre a riqueza, sobre a obra, sobre a adoração, tudo está entrelaçado, não é que aqui começa a riqueza e aqui acaba a riqueza e aqui fala de adoração. Em todos os capítulos você vai vendo que agora ele fala, aliás, é por isso que muita gente não tem paixão pelas cartas paulinas, porque além de ser tantos assuntos envolvidos numa carta só, ele fala com vários grupos diferentes. Se você ler com atenção, ele não tem o objetivo de falar para casais, ele não tem o objetivo de aconselhar. Ele usa o casamento como uma tipologia para te explicar qual que é a sua posição em relação a Cristo. É como se ele estivesse escrevendo, eu não ia falar sobre casamento, mas já aproveitando, estou dando conselho de graça para os maridos e mulheres, mas meu objetivo é explicar através do casamento como que o crente deve se posicionar em relação a Cristo e como que Cristo se posiciona em relação ao crente. Não é meu objetivo de ficar te falando para você fazer isso, para você fazer aquilo, mas se você entende como funciona o casamento, você entende como que funciona a sua vida com Deus. E se você entende como funciona a sua vida com Deus, você sabe qual que é a sua atitude, qual que é a decisão dele, qual que é a sua reação. E nada fica melhor do que você saber qual que é o teu papel nessa vida. Se você sabe o que compete a você e o que compete a Deus, tudo fica fácil. Porque uma vez que você entende o que você tem que fazer, quando vier um problema para você e isso te provocar a fazer algo que não condiz com o seu papel, você vai dizer, isso quem deve fazer não sou eu, isso é papel de Deus, então para que eu vou estressar minha cabeça fazendo o que somente o noivo pode fazer pela noiva? Não entendeu até agora, não vai entender mais nada para frente. Então não é do objetivo dele falar aqui conselhos para casais, ainda que ele aproveite e dê. As cartas paulinas são tão belas, tão ricas, que num verso ele está falando para ímpios, no outro verso ele está falando para judeus, e é tudo misturado. E eu acredito que uma das formas de você compreender melhor é quando você lê talvez de uma tradução mais clara, mais atualizada, porque você consegue captar com um pouco mais de facilidade a beleza, ainda que eu prefira a linguagem mais tradicional ortodoxa, porque existem algumas palavras que perdem todo o sentido, e uma palavra, por exemplo, muda tudo. Quando, por exemplo, a palavra de Deus diz no capítulo 2, somos obras, somos feitura sua, a palavra ali é poema, não é? Então quer dizer que nós somos um poema de Deus, nós ainda estamos sendo escritos por Ele, e nenhum poema pode ser lido se não for terminado. Se você não termina de escrevê-lo, ninguém pode lê-lo. Logo, Deus nunca vai te usar enquanto Ele não terminar o que Ele tem que terminar em você. É claro que há uma parte da obra dele em você que nunca terminará, vai se aperfeiçoar até o dia em que Jesus te chamar. Mas há coisas em você que Ele tem que acabar logo, para que Ele te envie e você seja uma bênção. Então, só para que você entenda e a gente prossiga rápido, porque eu não quero gastar muito tempo do verso 1 ao 20, porque do 1 ao 20 é uma recapitulação do que ele falou nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. Eu quero chegar logo no 20 em diante, e eu preciso terminar hoje esse capítulo. Só para que você entenda, para explicar qual que é a posição do crente, Paulo vai usar como pano de fundo um casamento. Casamento não foi algo criado pelo homem, casamento foi algo criado por Deus. Agora, se você entende como que Deus trabalha, você entende que Deus criou o casamento para que através do casamento Ele demonstrasse como que é a relação que Ele já havia pré-estabelecido no seu coração, que Ele teria com a igreja.
Em outras palavras, se você olha para como um casamento funciona, você entende como que funciona a sua relação com Deus. Você entende qual que é o seu papel em relação a Deus. Você entende o porquê que você deve ser submisso a Ele. Você entende o porquê que Ele te purifica e o porquê que Ele te santifica com a palavra. Então, para poder entrar nesse pedaço do verso 20 em diante, você tem que lembrar que quando a gente vai falar de casamento, a gente vai falar de um momento no qual duas pessoas são unidas para se tornarem uma para o resto da vida. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão só uma carne. Tira o texto para mim agora, olhe para mim. Ambos serão só uma carne. Agora, como é que feminino e masculino podem se tornar um? Então, para que ele explicasse para você, para que ele demonstrasse o mistério que é, o mistério, você sabe que existe, mas é difícil explicar. Como que o homem e Deus podem ser um, se o homem é diferente de Deus e Deus é diferente do homem? Como é que a igreja e Cristo podem ser um, se ele é um ser espiritual perfeito e nós somos um ser espiritual em perfeição? Da mesma forma, como que pode um homem e uma mulher se tornarem um, se são dois seres distintos? Distintos em partes, iguais em outras. É exatamente isso que ele quer que você compreenda. Por quê? Porque nunca foi do propósito de Deus que você se visse como uma parte solitária, mas como parte de um projeto tão complexo que Paulo vai se atrever em simplesmente redefinir como é um mistério. É um mistério. É um mistério como que você pode ter dois seres diferentes se formando em um só. Mas quando você entende que esse mistério, ele é perfeito, quando você entende que é esse o objetivo, de nós estarmos firmes pregando a palavra do Evangelho, até que nós nos tornemos um com Ele, até que haja a união de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então você compreenderá que Deus, Ele, para que você seja um com Ele, compreenda que há uma participação que depende só dEle, há uma participação que só você pode realizar. Ele não obedece a você, é você quem obedece a Ele, então não tente fazer com que Ele se encaixe no teu plano. Você se submete a Ele como a esposa se submete ao noivo. Você não faz projetos e vem para Deus pedindo para Ele abençoar. Ele abençoa o projeto dEle, você quem tem que aceitar o projeto dEle. Porque senão você nunca viverá essa união, esse encaixe, onde através desse encaixe as coisas produzem. Só para que você lembre isso aqui e a gente avance. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, Deus é espírito. Jesus disse: espíritos não têm carne e osso, mas Deus tem corpo, Ele tem um corpo celestial. As mãos, ainda que sejam termos antropomórficos, você vê que os profetas sempre viram a Deus, Ele tem um corpo celestial. Tem gente que tem dificuldade de entender como que alguém pode ter um corpo que não é de carne e osso. Bom, se você lembrar que hoje uma pessoa quando morre, para fazer doação de ossos, tira o osso e coloca cano de PVC, e você não sabe, mas está enterrando alguém que tem cano de PVC dentro do corpo, você consegue compreender que Deus tem materiais para poder construir coisas que você nunca pensava que existiria. Deus tem formas de construir seres que vai além de carne e osso. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Agora pare e pense nisso. Imagem e semelhança são duas coisas diferentes, mas interligadas. Significa que ele se parece como e ele age como. Quer dizer que Deus, quando se revela para o homem, ainda que ele não tenha carne e osso, ele se revela na aparência de um homem, ele parece como e ele age como. E interessante que quando ele criou o homem e a mulher, a Bíblia diz: e criou o homem e a mulher e chamou de Adão, não de Eva.
Adão. Por quê? Porque se o homem vai ser a imagem e semelhança de Deus, Deus não precisa ter dois nomes. Deus é um só, Deus é Deus. Depois ele vai revelar pelo seu mistério que um é o Pai, mas ele só se tornou Pai depois que houve a manifestação do Filho, mas sempre foi Deus dividido em três pessoas. Por muito tempo você não soube quem que era o Filho, quem que era o Espírito. Então você percebe que é a imagem e semelhança, dois em um. E a primeira coisa que demonstra que ele é a imagem e semelhança é, primeiro, ele tem domínio. O homem é a imagem e semelhança de Deus porque ele tem domínio sobre o Éden, tem domínio sobre tudo que existe nele, assim como o Senhor e a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há. Então você não pode ser a imagem e semelhança de Deus se Deus tem domínio e você não tem domínio. Deus é o Senhor sobre todo o universo, Deus criou um ser menor do que ele, Senhor sobre toda a terra. É minha imagem e semelhança, eu tenho domínio, ele tem domínio. Mas mais do que isso, para que você entenda quem que eu sou, eu vou colocar tudo o que ele precisar dentro dele e não fora dele. Me acompanha. Tudo o que ele precisar, não terei que usar nada de fora, eu vou tirar tudo de dentro, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Como não há outro além de mim, eu não preciso de nada do lado de fora para poder fazer o que eu quero, porque tudo que eu preciso eu tenho dentro. Então, se eu vou criar um ser à minha imagem e semelhança, eu tenho que compor ele de duas coisas. Primeiro, domínio. Segundo, eu tenho que compor ele de poder, ou de potencial, que é um poder não explorado. Então você vê Adão tendo domínio sobre todas as coisas, ele chama cada um dos animais, conforme o nome que ele vai dando, mas Deus olha e ele vê uma coisa interessante: o homem está só, e foi a única coisa que Deus disse que não foi bom que ele fez. Ele disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom que haja uma só espécie, até mesmo por quê? Porque eu sou só um Deus, mas eu tenho companhia comigo mesmo, eu tenho o Espírito e eu tenho o Cristo, não o Filho ainda, eu tenho o Cristo, o Verbo. Então Deus põe o homem para dormir, e no sono Deus remove uma costela, e da costela Deus faz a mulher, porque tudo que Deus precisava fazer na vida do homem já estava dentro do homem. Deus não precisou pegar nada para falar haja luz, não havia nada, e ele tirou dele mesmo a palavra, ele disse haja luz e houve luz. Então aqui você entende que Eva é tanto o corpo de Adão, porque estava nele, quanto a noiva de Adão. Agora, o que é a igreja? A igreja é tanto o corpo de Cristo, porque ela veio dele, quando o seu lado foi perfurado e saiu água e sangue, ali saiu a igreja, como também ela é a sua própria noiva. Corpo é masculino, noiva é feminino. Que mistério é esse que homem e mulher pode ser uma coisa só? É um mistério. Só dá para você entender se você perceber que toda vez que você tem um ato sexual com a tua esposa, a junção de duas coisas perfeitas por Deus produzem uma terceira. E a junção perfeita de Deus e o homem produz algo chamado igreja. A adoração é para Deus e você o que o sexo é para você e para tua esposa. É o momento de maior euforia, é o momento de maior êxtase, é o momento de maior emoção, porque quando um entra no outro, o fruto disso bendiz o nome de Deus. Não fique espantado não, irmão, fique em paz, só acompanhe o que eu estou te falando. Então quando Deus decide, vou mostrar para o mundo quem que eu sou tão grande que eu tenho domínio, e eu sou tão grande que tudo que eu preciso eu tenho dentro de mim. Eu vou criar um homem em minha imagem e semelhança para que ele tenha domínio sobre tudo aqui embaixo, e ele vai precisar de algo, mas o que ele precisar eu não vou ter que buscar nada do lado de fora, eu vou tirar de dentro dele.
Isso aqui não tem valor para você se você não ouviu o que eu falei domingo, porque o que eu falei domingo foi o seguinte: Deus nunca desenhou a igreja para precisar de nada do lado de fora. Deus sempre desenhou a igreja para que tudo que a igreja precisasse estivesse aqui dentro. A gente tem cura aqui dentro, a gente tem salvação aqui dentro, a gente tem empresários aqui dentro, a gente tem provisão aqui dentro, a gente tem dinheiro aqui dentro. Porque se é o corpo de Cristo, então nada precisa do lado de fora, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Se tudo que a gente precisa está aqui dentro, a única coisa que a gente tem que fazer é se submeter ao cabeça. Por quê? Porque o cabeça sabe tirar de dentro aquilo que o que tinha dentro não sabia. Agora você entendeu. Porque o cabeça enxerga um potencial, ele fala: tem uma mulher aqui. O cabeça olha e ele fala: tem um empresário aqui. O cabeça olha e fala: tem um profeta aqui. Então eu não preciso trazer de fora, eu posso tirar de dentro. Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não precisou pegar nada para falar: crie luz. Ele mesmo falou: haja luz. Ele tirou de dentro dele e criou luz. E tudo que soou foi feito por Ele. Então o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, para a gente começar? Ele vai dizer: se você entende como funciona um casamento, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, você vai entender que ambos se tornam uma só carne, ainda que sejam diferentes. E isso é um mistério. Por quê? Deus designou os dois de uma forma que os dois se encaixam perfeitamente. O homem se encaixa dentro da mulher e a mulher é encaixada pelo homem. Da mesma forma que eu consigo me encaixar dentro de você e você pode ser encaixado por mim. Como que pode um Deus que é santo habitar em vasos feitos de barro? Porque há um tempo atrás eu assisti de novo um filme que eu acho muito lindo, que é esqueci o nome, aquele filme da Cinderela, mas não de criança, um bonitinho, já de adulto, né? E ela fala assim para ele: se o pardal e o peixe se amam, onde que eles vão se amar? Se ambos moram em mundos diferentes. Se Deus, que não tem carne e osso, ama o que tem carne e osso, como é que os dois vão se amar, se eles são feitos de materiais diferentes? É um mistério. É um mistério como Deus se encaixa perfeitamente em nós, e nós podemos ser encaixados por Ele. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Como é que pode alguém tão perfeito, como é que pode alguém tão grande que descansa os pés na terra e descortina as nuvens com a mão, como é que pode essa magnitude morar dentro de você? Que é um mistério. Então Paulo se limita a dizer o seguinte: não dá para me explicar. O que eu posso falar é o seguinte: que se você entender como funciona um casamento, você entende como é que é o teu relacionamento com Deus. Ele consegue entrar dentro de você e você consegue receber Ele de uma forma que vocês dois vão produzir frutos. Você entende isso? Diga amém. Só para que você pense nisso. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Fé vem pelo ouvir da palavra de... Quem que é a palavra de Deus? O próprio Cristo. E o próprio Cristo é a cabeça. O próprio Cristo é o noivo. Ele é o masculino. A igreja é uma mulher. A igreja não tem a semente, ela tem o óvulo. Quem é que tem a semente? O próprio Cristo. Cristo disse: eu sou a semente, eu sou a semente. Gálatas vai dizer: ele é a semente de Abraão. É ele o homem, é ele quem injeta. Olha como Deus é perfeito. Deus consegue ser tanto a semente quanto o leite. Ele consegue injetar em você a palavra quando o seu óvulo da fé recebe, e ao mesmo tempo, quando você está fraco na fé, Ele consegue dar para você o leite da palavra. Mas espera aí, quem tem leite da palavra é a mulher, não é o homem. Ai, pastor, o senhor fala umas coisas que confunde a cabeça. Dá boa, cara, não confunde, porque se você lembrar do Antigo Testamento, tudo isso só faz você entender a magnitude de Deus e ver que Deus, Ele é tão grande para ser tudo ao mesmo tempo e não deixar de ser um só, que não importa o que você não tenha, tudo que você não tiver, Ele consegue ser, e ainda assim Ele não deixa de ser Deus. Coisas como essa que a gente fala te fazem entender muito mais que não há razão para você ter medo e desespero por conta de coisas pequenas da tua vida. Deus, Ele é tão detalhista no plano dele que Ele consegue fazer tudo se encaixando de forma perfeita. Agora, num casamento, para que a gente comece aqui,
ambos precisam se divorciar da vida passada para viver uma vida nova. É impossível que o homem e a mulher entrem num relacionamento e continuem vivendo da mesma forma, apesar que tem gente maluca que vive assim. Casou e ainda age, pensa como solteiro. E o casamento está acabando. Da mesma forma, como é que você pode ter aceitado a Jesus, ser convertido, e ainda não ter se divorciado do mundo? Não finge que eu não estou falando com você, irmão. Olha bem para mim. Como é que pode, depois de tudo que ele fez, ele pagou o preço, ele te arrancou do mercado. Lembra de Oséias e Gomer? Ele te arrancou do mercado da prostituição. E ainda assim, tu quer sair de casa a hora que quer conversar com quem quiser, quer ter amizade que quiser ter. E ele está falando, peraí, bonitão, mas para a gente ser um, você tem que compreender que a tua posição é diferente hoje daquela que você tinha antes. Antes você nem sabia que você era metade. Hoje você entende, você pensava que você era inteiro. Aí não preciso de ninguém. Agora que você descobriu que você é metade de mim e eu sou metade de você, agora que você descobriu que sem mim nada podeis fazer, como é que você quer continuar se comportando de uma forma que não tem nada a ver com a postura de um crente? Espera aí, antes de se casar, tenha certeza que você tem coragem de se divorciar da vida antiga. Porque quem não se divorcia para se casar, depois que casa, acaba entrando numa situação complicada. Você não pode se divorciar de Deus, você não pode, Ele nunca vai te abandonar, mas você vai começar a ver que Ele vai diminuir um pouco do impacto que Ele tem na tua vida. Porque muito crente ainda tem aquela ideia da perda da salvação, ele tem aquela ideia esdrúxula de que não, eu vou perder a salvação. Peraí. Deus não vai te abandonar. Se você de fato é dele, se entregou para ele, não vai te abandonar. Mas, se você não compreende o papel dele, aos poucos ele vai deixar de fazer por você o que ele queria fazer. Porque tem coisas que eu faço pela minha esposa, de épocas em épocas, quando ela me trata melhor. Mas tem coisas básicas que eu continuo dando para ela. Da mesma forma, ela faz isso comigo. Dependendo da época, ela me trata melhor. E não olha para mim como se eu fosse o único, que você, meu irmão, teu casamento é de lua. Cada época você recebe uma coisa diferente, dependendo de como é que você trata. Da mesma forma é Deus, meu querido. Se você não entende que tem coisas que Ele espera que você sempre faça, você nunca vai entender o porquê que hoje Ele está fazendo menos por você do que Ele fez ontem. Por quê? Então Paulo usa como plano de fundo, como uma tela, o casamento, para explicar qual que é a posição do crente, ok? Vamos comigo no verso de número 1, e aí a gente começa aqui, acompanha, e uma vez que você acompanhar, você vai conseguir compreender tudo isso aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele simplesmente está te dizendo, se você não sabe como deve ser um crente, imite Jesus. Ame como Ele amava, seja como Ele é, viva como Ele é. Paulo fala isso por uma simples razão. Uma vez que você entende que você é a noiva, você entende que a noiva tem um papel no casamento. Você vai lembrar que nos tempos bíblicos, um casamento, ele perdurava até 2 anos de preparação. O noivado antigamente já era considerado um casamento, tanto que hoje o noivo larga a mulher e acabou, ninguém mais sabe. Antigamente, se você estava noivo e quisesse largar, você tinha que pedir divórcio. Por quê? Porque o casamento, o noivado já era o casamento. Era 1 a 2 anos de preparação, no qual eles viviam longes, até que 2 se tornassem um. E esse período dos 2 vivendo longe, era um período onde o noivo preparava a casa para a noiva, e ele foi para nos preparar uma mansão, para nos preparar uma morada. Enquanto isso, a noiva se adornava, se preparava para o noivo, e a noiva tem sido preparada pelo noivo, para o noivo, até que chegava um momento onde os 2 se uniam, e aí consumavam através de uma grande festa, perdurava até 7 dias.
Então, nesse período de 1 a 2 anos que eles ficavam longes, era um período no qual eles começavam a mudar a mentalidade para que eu comece a agir como um marido e você comece a agir como uma noiva, porque é bem possível que tu casou no sábado e continua vivendo como solteiro na segunda. É possível que você se converta no domingo e continue parecendo um ímpio na segunda, e Jesus já se casou com você, Ele já fez aliança com você, Ele já fez o pacto de aliança, Ele já lavou você com sangue. Onde que existe a consumação? Havia um costume antigo, quem me entende diga amém. Havia um costume antigo de que o homem tinha que mostrar o lençol manchado de sangue. Por quê? Porque era o sangue vazado, o sangue aspergido da mulher que dizia, ele consumou, porque toda aliança é feita por sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que eu sei que eu casei com Jesus? Pelo simples fato dele ter derramado o sangue dele em mim. E é interessante por quê? Porque o noivo, ele fazia jorrar o sangue da noiva. No caso de Jesus, ele jorrou o seu sangue sobre a noiva. Mas no dia seguinte, era obrigação do noivo ir na noiva, lavar ela de todo o sangue, passar uma pomada nela, cicatrizar ela. Porque em vão é você ter um noivo que te faz uma aliança de sangue e abre o caminho, se ele não sara as tuas feridas. Não é interessante que depois que você deixou ele lavar você do teu sangue, com o sangue dele, ele começou a fechar toda a ferida tua? Ó a similaridade. Então quando você entende como funciona um casamento, você fala, meu Deus, o meu relacionamento com Jesus é igualzinho. E um deles tem que haver um tempo chamado discipulado, onde eu vou mudar minha cabeça e entender, agora eu tenho que imitar Cristo. Por quê? Porque se eu sou igual a Ele, eu tenho que entender que uma vez que eu sou casado, tudo que eu fizer vai refletir na imagem dele, porque eu e ele somos um. Eu e ele somos um. Como é que eu posso sair por aí mentindo e não sujar a imagem dele? Ao mesmo tempo, como é que ele pode ter toda a provisão do mundo e eu estar passando necessidade? Ah, meu Deus. Então, peraí, que marido que gostaria que a mulher saísse por aí, na cidade, se envolvendo com bebida, ficando nas noitadas, passando cheque sem fundo? Que marido? Você quer o quê? Que a tua mulher viva corretamente? Porque você sabe, você é diferente de mim, mas você é um. Você é carne da minha carne, osso do meu osso. Você é eu sou você. Se você sair por aí agindo errado, vão olhar para mim e falar, camarada, tu é um sem vergonha, tu é um vagabundo. Peraí, pensa então no lugar de Deus. Quanta gente, nem olha, mas olha para mim. Quanta gente, nem olha para mim, que é para você fingir que Deus está falando com alguém que foi casado, foi feito aliança, Deus te lavou, sarou tuas feridas, e ainda assim tu vive uma vida infeliz e envergonhando o nome de Deus. E tu não percebe que tudo que você faz lá fora está sujando a gente aqui dentro. Porque toda vez que a gente quer trazer alguém para a igreja, alguém para o casamento, alguém fala, mas e o outro vivendo aquela vida lá? Para que eu vou casar? Olha como é que está o casamento da outra. Então, o que ele está simplesmente dizendo é o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, agora que você está numa nova vida, e tu não sabe como agir, imite Ele. Perdoe como Ele perdoou, ame como Ele amou. Porque se você não estudou por muito tempo a palavra, mas sabe que Jesus fez assim, se você fizer assim, você vai honrar o nome dEle. Você não vai prejudicar o nome dEle. Tá bom? Verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, veja, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, como de aroma agradável a Deus. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, quando você vive uma vida correta, sua vida é uma vida aceitável, aprovada por Deus, como um aroma
um incenso suave. Tem gente que quando olha para alguém muito usado na igreja, e ele vê aquela pessoa humilde, aquela pessoa generosa, às vezes ele se pergunta o seguinte: será que foi do dia para a noite que essa pessoa ficou assim? Aroma suave. Veja, incenso, aroma suave é algo que tem que ser queimado. Quer dizer que se você for viver agora para ser aceito por Deus, você não pode viver sem entender que vai haver a necessidade de um sacrifício. Você vai ter que queimar algumas coisas, e uma delas é queimar a tua carne, porque se tu vivia como solteiro e agora está como casado, queima a tua carne de solteiro e viva como casado, porque queimando a tua carne, tu agrada a Deus, como incenso suave. Se tu sai por aí falando o que quer, agindo do jeito que quer, como solteiro, como filho das trevas, você tá fedendo nas narinas de Deus. Paulo está simplesmente dizendo uma coisa que muita gente não compreende. Irmão, ser crente não é difícil, mas exige esforço. Exige esforço. Por quê? Porque se você vai amar como Cristo amou, o amor de Cristo é qual? Ágape. É o amor incondicional, eterno. É aquele amor que não importa o quanto você faça, Ele continua te amando. O mais próximo que se parece disso, o mais próximo é o amor de uma mãe, e ainda assim não tem nada a ver. Por quê? Quem aqui nunca viu uma mãe que colocou um filho na lata de lixo? Como é que uma mãe tem coragem de colocar o filho na lata de lixo? Ela não deveria amar para sempre? Bom, Jesus disse, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esqueceria de você. Meu amor é incondicional. Eu te amo tanto nas drogas como no mundo. Eu te amo tanto na prostituição como na igreja. Eu amo tanto que eu paguei o mesmo preço para você vir até mim. Agora, a forma como eu vou me relacionar com você vai mudar de acordo com a sua rendição para mim. Se tu se render para mim e matar e queimar tua carne, eu te aceito como o aroma suave. Ou seja, eu vou ter prazer em me relacionar com você se eu ver que você se preparou para mim. Se eu ver que você, como uma mulher que se preparou o dia inteiro, tomou banho, foi no salão, passou a semana inteira lendo, orando a palavra, e agora está prontinho para mim, e deixa eu te usar. Agora eu vou te usar. Quando se abrir, oh meu Deus da glória. Então, se você entende que isso é necessário ter um esforço, lembre que custa caro queimar sua carne. Custa caro você tratar bem quem você não queria ver bem. Custa caro você não falar o que queria falar para alguém que merecia ouvir. Mas é esse custa caro que faz Deus gostar de você. É esse custa caro que faz Ele falar, agora eu vou te abençoar mais ainda. Porque você se divorciou da velha vida e está me imitando. Você está se tornando um comigo. Você está me imitando. Veja, meu filho, ele não tem que me imitar para parecer eu. Ele já parece eu automaticamente. Em algum momento você vê, seja a gesticulação, a forma de falar, a forma de agir, a forma de pensar. Mas se ele ficar por muito tempo longe de mim, ele não vai se parecer. Quanto mais perto você fica de Deus, mais você se parece com Deus. E isso você vê quando você vai queimando a tua carne. Ok, mas vamos avançar aqui. Três formas interessantes, anote aí. Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15, eu vou ler para você. São 3 formas que Deus diz, é assim que você queima a sua carne. É assim que eu te recebo como aroma suave. Ou seja, é assim como você expressa o seu amor por mim. Cristo nos amou e se entregou como sacrifício, como aroma suave. Então, se você me ama e está se entregando para mim, você tem que mortificar a tua carne. E tem 3 formas de você matar a tua carne. 3 formas como eu me agrado de você. Eu vou ler para você, Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. A primeira forma que você de fato expressa o seu amor por Deus, que você de fato tem aliança com ele, você se casou com ele, ele é o seu Senhor, é simplesmente pelo ato de mover os seus lábios em sinal de amor. Ou seja, você declara, você diz, Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Sabe,
Que marido, que mulher não gosta de ouvir que é amado? Deus não é diferente, Ele exige a mesma coisa, que você fale. Agora eu te garanto uma coisa, que nenhuma mulher se sente amada se eu só falo que amo ela na cama. Porque é fácil tu dizer que ama a Deus no altar, porque o altar é pra gente o que a cama é, o lugar onde a gente tem relação, comunhão. Então é fácil, meu irmão, eu dizer que amo Deus aqui dentro, mas lá fora, a última coisa que eu falo é Deus. Hoje não é tão difícil entender isso, porque hoje ser crente é moda, né, irmão? Hoje todo mundo quer ser crente, os cantores querem ser crente, todo mundo hoje quer ser crente. Mas houve uma época, meu irmão, que muito crente tinha vergonha de falar lá fora que amava Jesus, e se falava que amava Jesus, tinha vergonha de falar que era dominado por Jesus. Como assim? Eu amo Jesus, mas eu não sou pentecostal. Ou seja, eu tenho Ele em mim, mas Ele não me domina. Eu não sou daquele povo que reflete exteriormente o que tem interiormente. Segunda forma como você expressa o seu amor por Deus. Eu tenho que adiantar aqui, correr, porque quero chegar no verso 20. Verso 16 do capítulo 13, você lê em casa depois. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. A segunda forma como você expressa o seu amor por Deus é através do sacrifício. Agora, que sacrifício é esse? É aquele sacrifício de ajudar um ao outro, não é? Seja dando dinheiro, seja... Aliás, eu te diria, meu irmão, que você de fato ajudou alguém dando dinheiro, porque o resto você faz caridade, né? Agora, quando você de fato arranca uma coisa que te dói e dá para essa pessoa por amor, então você está provando, não, eu amo você, eu vou te ajudar, quanto que é? Dá o boleto que eu vou pagar a tua conta, né? Não é à toa que de todos os versos da Bíblia, a maior quantidade de versos usada é para falar sobre o dinheiro, porque a forma como você lida com o teu dinheiro tem tudo a ver com você ama a Deus e o teu próximo, tudo. Terceira forma como você expressa o seu amor a Deus, verso 17 do capítulo 13: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre da necessidade espiritual de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. A terceira forma como você expressa o teu amor a Deus, e não fica aqui achando que eu estou puxando sardinha para minha brasa, ou uma brasa para minha sardinha, é a forma como tu obedece ao teu pastor. Porque como é que você pode dizer o seguinte, olha que idiotice, eu postei um vídeo anteontem, falando sobre liderança, olha o que um bobão falou para mim: por isso que eu sempre segui Jesus, Jesus é meu líder. Deus não está a falar para ele, ô cabeçudo, mas Jesus não está em carne e osso aqui embaixo. Ele estabeleceu uns para profetas, para apóstolos. As pessoas hoje têm dificuldade de honrar o homem de Deus, e elas têm dificuldade de compreender que uma das formas como Deus vê que você ama Ele é quando você obedece ao seu pastor. Por quê? Porque, meu Deus, lá vai. É fácil tu obedecer Deus quando Deus fala diretamente com você. Difícil é tu entender que tem dia que tu está tão na carne, tu está tão em volta do pecado, que tu não consegue ouvir Deus, só que teu pastor ouviu Deus. Aí o teu pastor deu para você uma direção, faça isso, faça aquilo, e tu não ouviu ele, e tu ainda está pedindo para Deus te dar uma direção, só que você não está lendo a palavra a semana toda, você não está jejuando a semana toda, e aí Deus fala para a gente o que você tem que fazer, e você fica com raiva da gente, porque você acha que a gente está manipulando a tua vida. Mas não é. É que a gente queimou a carne e você não queimou. Aí ele fala: nossa, mas esse pastor está falando de dinheiro, e Deus está falando, não é. É que talvez se você entendesse que eu estou falando que é para você soltar um pouco mais, eu te dava aquilo que eu tinha prometido para você dar faz tempo. Ah, mas por que o senhor não falou diretamente comigo? Como se tu não está queimando a tua carne? Não, mas se fosse Deus falando o que era para mim fazer, Deus estava falando comigo, mas ele está. Não, mas Deus está usando o pastor, eu queria que ele falasse diretamente comigo. Irmão, como é que você pode querer ouvir Deus com o teu ouvido se tu está ouvindo fofoqueiro a semana toda, ouvindo pagode a semana toda, ouvindo internet a semana toda? Para de exigir que Deus fale diretamente com você se você não ouviu ele a semana toda. Aí quando a gente pega aqui e fala: irmão, Deus me deu uma direção, vamos fazer um voto hoje de R$700. Aí a pessoa fala: não é de Deus. Deus está falando: cabeção, eu tinha preparado hoje para tu lançar semente, eu te dar daqui 2 semanas uma resposta.
mas tu não está entendendo que eu estou usando o teu pastor, por quê? Porque ele matou a carne dele a semana toda para falar com você, e tu não matou o teu ouvido, tu não matou a tua carne, tu não circuncidou o teu ouvido. Ah, meu Deus da glória. Então é fácil, né, meu irmão, você dizer que vai obedecer a Deus, quando Deus fala com você. É difícil é tu obedecer ao teu pastor, por quê? Tu fala, mas será que foi Deus que falou com ele mesmo? Será? Bom, uma coisa é fato, se você olhar para o fruto da vida do teu pastor, você vai saber se é Deus falando com ele ou não. Se você sabe que ele vive uma vida financeira enrolada, que a casa está enrolada, que a saúde, se você vê ele enrolado em tudo, meu irmão, é complicado de fato ser Deus. Agora, se de fato você está vendo libertação, você está ouvindo testemunho, como é que você pode não estar ouvindo a direção de Deus e falar, é Deus de fato? Ok? Mas vamos continuar aqui, verso 3 ao 8, vamos continuar aqui. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem a linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. E fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Verso 6, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Verso 7, portanto não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são a luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Paulo está dizendo isso aqui, irmão, preste bem atenção, para quem é crente, não é para quem é ímpio. Então quer dizer o seguinte, que é bem possível tu ser crente e estar vivendo como ímpio. É bem possível tu ser crente e ainda estar fumando e bebendo. O ímpio não entende isso, porque ele fala, nossa, pensei que você era crente, como é que você está fazendo isso? Meu irmão, se tu parir um filho hoje e tu sumir e voltar daqui a 10 anos, como é que teu filho vai estar? Bom, se ele não for educado por ninguém, ele vai estar grande, bandido, sem vergonha, mentiroso. Por quê? Porque ter um filho não te faz educar o filho. Deus te dá uma nova vida, mas tu tem que educar essa nova vida. Você tem que se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Quer dizer que em algum momento você tem que fazer igual aquele sapato apertado. Você tem que calçar até aquela coisa infeliz, alaciar e ficar confortável. É aí onde fica complicado você ser crente. Porque tu é estouradinho e Deus está falando, vai treinando ter paciência até que tu tenha paciência automaticamente. O que você vai falar? Deus abençoe. Passa aquela pessoa do teu lado assim, você vai ser abençoado. Por quê? Porque é bem, irmão, tem gente que acha que é o seguinte, tu aceitou Jesus hoje? Dorme que amanhã tu vai acordar puro, santo. Meu irmão, como é complicado matar o velho homem. Martim Lutero dizia, eu pensava que o velho homem ficava na água, até que eu descobri que o desgraçado sabe nadar. E todo dia eu tenho que matar a minha carne, todo dia temos que passar nossas obras pelo fogo, todo dia eu tenho que olhar para minha esposa e falar, hoje eu vou falar, mas não compensa, e todo dia você tem que ir matando, até que seja automático, Paulo simplesmente está recapitulando aqui, que eu já falei com você no capítulo 4, né? Se você saiu das trevas para a luz, para de ficar andando com o filho das trevas. Ah, mas eu vou lá, mas eu não vou beber, não vou fumar. Ô bobão, tá bom, tu não vai beber, não vai fumar, mas eu duvido tu ficar no meio de 10 pessoas bebendo, 10 pessoas fumando, no meio de trevas, e tu não querer dar uma pitadinha. O fato de querer já está complicando, por quê? Porque o poder de Deus faz com que todo pensamento seja levado cativo. Chega um momento da tua vida, é aí onde muita gente não entende sobre libertação. Chega um momento da tua vida que Deus cresce tanto em você, que até aquele pensamento da impureza você já não tem mais. Porque todo pecado, ele nasce com uma semente. Você pode abortar ele,
ou você pode parir e dar luz. É o que Tiago vai falar. O pecado já tendo amadurecido, ele o quê? Ele dá a luz. E quando dá a luz, ele te mata. Então, Paulo simplesmente está dizendo aqui, desses versos, o seguinte: se tu já saiu das trevas, foi para a luz, não volta a dar lugar para o diabo. Larga aqueles teus amigos. E se não tiver como largar ele porque trabalha com eles, faça o necessário. Não sai depois do trabalho para ir no bar. Sai do trabalho, vai para casa, vai dormir. Porque tem gente que ele adora jogar. Ai, mas é porque não tinha, era o jantar da empresa, eu tinha que ir. Mentira, você podia não ter ido. Ai, mas se eu não fosse, é porque o quê, cabeção? O que tu quer? Tu quer retroceder a tua vida e voltar para o estágio zero? Ou tu prefere perder o teu emprego e Deus abrir uma... Porque eu vou te falar a verdade, meu irmão. Eu não acredito nessa... Olha bem para minha cara. Essa conversa de que eu não estou indo na igreja porque eu estou trabalhando. Meu irmão, essa porta quem te abriu foi o diabo. Porque Deus nunca te abriria uma porta que deixaria ele em segundo lugar na tua vida. O problema é que você não entende que quando Deus promete que vai abrir uma porta, duas se abrem. A de Deus é do diabo. Aí tu aceita um trabalho e aí, não posso. É igual aquele povo que tem filho e não traz mais filho na igreja, já viu? Se matou de orar para ter filho, não podia ter filho, cadê o filho? Ai, estava gripadinho, traz o moleque com arranhão para cá, passa um Vic Vaporub, clipa. Ai, mas as crianças, põe a mão na cabeça dele e fala: todos os germes estão convertidos em nome de Jesus, se passar daqui para lá, vai ser bênção. Eu falo brincando isso, mas isso aqui é sério. Você se mata para pedir uma coisa para Deus, e aí quando Deus te dá, você começa a deixar Deus em segundo lugar, você está voltando para as trevas. Peraí, cara. Se matou para ter um carro, agora que tu é sem vergonha, tem um carro, vem na igreja uma vez por semana, mas quando era ônibus, tu pegava, e o pior, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou desempregado. Mas você tem amigo? Aquele paralítico não podia andar, mas tinha 4 amigos. Você tem amigo? Dá um jeito, se vira, pede para alguém pegar carona. Vou ficar aqui, estou aqui. Verso 9 e 10, vamos avançar que eu estou com pressa. Verso 9, verso 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Eu não vou ficar nisso aqui, por quê? Porque isso aqui é o fruto do Espírito. Ele está falando o quê? Que como que você descobre que você vive de forma agradável ao Senhor? Pelo aquele fruto, que ele é bom, ele é agradável, não é? Não é frutos, é fruto. Um fruto que tem 9 elementos. Por quê? Porque não dá para você ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, quando você vai crescendo no Espírito Santo, ele vai te dando o quê? A mesma medida: paciência, benevolência, amor, domínio próprio, não é? Tem quem diga o seguinte, que o fruto é o Espírito. Não, porque se é fruto quer dizer que era uma semente, era pequeno. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele sempre foi. Ele nunca será mais nem menos, ele sempre foi. Ele sempre foi ontem, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o Espírito Santo não é o fruto. O que é o fruto? O fruto é a evidência de que você tem Jesus trabalhando dentro de você. Por exemplo, meus filhos não sou eu. Eles são o fruto do quê? De que houve um trabalhar dentro de mim, ok? E esse trabalhar dentro de mim produziu eles. Então, a evidência que você de fato está sendo dominado por Deus é que tu tem domínio próprio. Tu já não fala mais o que queria. Tu pensa 2 vezes antes. Tu tem fé. Tu não fica murmurando, e o dinheiro? Tu tem fé. E tudo isso vai aumentando na mesma medida. Vamos continuar. Verso 11. E não sejam cúmplices. Você está entendendo aqui? Diga amém. Eu não preciso continuar nesses versos, por quê? Porque esses versos é tudo que a gente falou no capítulo 4 e capítulo 3. Não é? Ele muda palavras e termos, mas é a mesma recapitulação. Vamos lá, verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não sejam cúmplices. Larga a mão de ser crente e fazer vista grossa para o pecado. Viu, seu sem vergonha? Que está vendo alguém roubar e está ficando calado.
Está vendo rebelião e está ficando calado, seu mentiroso. Como é que você pode querer ter aliança com Deus e ainda estar casado, flertando com o mundo? O mundo acoberta o mundo. Quem está na luz não acoberta quem está no mundo, não. Tu está sabendo aí de coisa e não está abrindo a boca, por quê, seu filho de Satanás? Porque isso é estudo de filho de Satanás, né? O filho da luz, ele não encobre as trevas, ele revela o que está nas trevas. Filho da luz, ele vai para o patrão e fala: estão roubando, estão vendendo por tanto, estão comprando por tanto, está tendo desvio. Mesmo que o patrão esteja envolvido no desvio. Ficar quieto, né, irmão? Verso 12, verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Veja isso aqui, é nesse verso que eu quero concentrar aqui. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Ou seja, meu irmão, é vergonhoso até tu falar o pecado que eles fazem. Por que ele fala que é vergonhoso até falar? Entenda isso aqui. Diga para alguém que está do seu lado: tudo que você fala, você autoriza a ter vida. Eu vou falar uma coisa aqui daqui a pouco que você vai ficar com raiva de mim. Tudo aquilo que você fala muito engrandece. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E tudo aquilo que engrandece te domina. Quer dizer que se você fala algo, não adianta, isso vai viver. E se você falar mais, vai crescer, vai te dominar. Você já percebeu que as igrejas que mais têm escândalo de pecado são as igrejas mais legalistas? Você já percebeu que Jesus só falava de pecado com fariseu? No resto ele falava das boas novas? Por isso que eu não entendo, gente, você que fica babando ovo nesse assembleante de valor. Jesus nunca ficou cutucando e falando: ah, o pecado, ó, o pecado, ó, o pecado. Ele já sabia o que eu falo, eu dou legalidade para crescer. E o fariseu fala tanto do pecado que ele vive em pecado. Quem eu vou te falar? Eu vou falar que vale a pena você ser humilde e manso de coração. Porque quanto mais eu falar das boas obras, mais elas vão ter legalidade para viver. Vou te falar uma coisa, meu irmão, que não fique escandalizado. Mas tu não leu a Bíblia. Porque se tu lesse a Bíblia, tu entenderia que Jesus não ficava falando muito de pecado, não. Ele ficava falando era de boas obras. Sabe por que tem muito? Por que é que tem muita gente que não entende que a tua vida não está andando para frente? Porque você só fala do que é pecado, e tu quer ser fariseu demais, e tu não entende que quanto mais você fala disso, mais você dá poder para isso te dominar, porque eu te garanto que um dia você ainda vai ver que o povo que mais falava de mulher era o povo que no final da vida caiu com mulher. Falava a vida inteira. Você já viu isso já? Irmão, eu ouvi isso de um pastor. Eu ouvi isso do pastor Heraldo. Você lembra ele? O camarada foi diretor da FEBEM por 16 anos. Ele falou: pastor, toda menina que tinha engravidado lá vinha tudo de igreja legalista, Deus de amor, Assembleia de Deus tradicional. Por quê? Porque isso é fato. Quanto mais você fala de algo, mais isso cresce, te domina. Quanto mais você fala das boas obras, mais puro e mais santo você vai ficando. Agora, como é que você quer achar que puro e santo é aquele povo que fica postando na rede social uma mulher com o cabelão lá embaixo e com saião e dizendo: isso é uma mulher santa? Ele fala que isso é uma mulher santa, mas o desgraçado depois fica se masturbando no banheiro. Ele não, por que você está com essa cara comigo? É Santa Ceia, tem que lavar a roupa suja. Fica falando, esse povo arrogante, esse povo presunçoso com o dinheiro. Meu irmão, nem dizimar se dizima. Crente que aponta demais o dedo contra ele, tem 3 apontando em volta. O crente santo mesmo é o crente que fala do que Jesus está fazendo. É assim que um crente vive, é assim que um crente anda. Paulo está dizendo, é até vergonhoso falar isso, então não vamos ficar falando do pecado, porque quanto mais a gente fala do pecado,
mas ele vai aumentar. Não, mas a igreja tem que saber do pecado. Ô bobão, a igreja já sabe do pecado. Lê o verso seguinte, olha o que ele diz, verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, ele está simplesmente dizendo isso aqui: não tem como você ficar procurando pecado. Uma vez que você recebe a palavra de Deus, e você sabe o que é certo, é fácil saber o que é errado. Uma vez que você sabe é assim que um crente vive, é fácil saber é assim que um crente não vive. Tá bom? Verso 14: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Paulo simplesmente está dizendo isso aqui: você que está dormindo, acorda, porque os dias são maus, o tempo está voando e Deus tem um propósito para você. Em outras palavras, tu que foi transformado em muitas áreas, mas outras tu está fazendo vista grossa, tu ainda é estressadinho, orgulhoso, boca aberta. Mas eu falo igual minha mãe. Não. Você falava igual tua mãe até tu se converter. Agora tu tem que falar igual Jesus, com moderação. Não fica falando da vida dos outros e julgando dentro do fogo. Acorda, porque os dias são maus, o tempo está voando e Deus tem um propósito para a tua vida, e tu tem que entrar nos eixos para viver esse propósito. Ok? Verso 18, aí ele entra: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui a coisa complica, e daqui para frente vai ficar bom. Paulo está simplesmente dizendo isso aqui: se é para você se intoxicar, intoxique-se com o Espírito Santo, não com vinho. Ele está comparando o poder do vinho no seu corpo com o poder do Espírito Santo. Agora o pau vai comer, meu irmão. Porque Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: a evidência de que você tem o Espírito Santo mesmo, é quando eu te vejo do lado de fora, e vejo o teu corpo, e eu falo: tu não está bem não. Por que agora complica? Porque agora pega aquele bando de crente que acha que ser barulhento, essas coisas, é da Assembleia de Deus. Não, isso aí é de experiência com Deus. Eu cansei de ir ver igrejas batistas em alguns locais, o povo fervoroso, gritava. É interessante, eu vejo aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos que chegam na igreja, todo educadinho, né? Aleluia, ai. Até que ela começa a passar uma prova apertada com Deus. Não pode chorar na frente do marido, da esposa, está na vale. Meu irmão, daqui um tempinho, ela já está na igreja, já teca! Oh, glória! Aí alguém olha assim e fala: meu Deus, o Espírito Santo está no vaso mesmo. E alguém vai falar: mas isso é estilo. Não é! Não é! Não é! Te garanto que não é! Põe uma coisa na tua cabeça: você pode ter 30 anos de ministério, tu pode ser usado, tu pode ser o que quiser. Meu irmão, há um nível de intimidade com Deus, que ele é tão profundo, que tu não aguenta ficar calado. Tu não aguenta, irmão. Tu não aguenta cantar educadamente. Tá nem aí, tu arranca o sapato, tu. Ai, mas é que eu não gosto disso. É porque tu não sabe o quão bom é quando você está com o noivo, e o noivo está preparadinho para você está preparadinho, e você vira a noite no noivo. E o noivo pega você aqui e vira o C do avesso no culto e... você não está... Meu Deus da glória. É porque não tem como, é isso que ele está falando. Se você entende como é um casamento, você entende como é a tua relação com Deus. Paulo está dizendo simplesmente uma coisa: Cristo é a uva, porque a uva é amassada, e o que sai da uva é fermentado e sobe para a taça. Cristo é a uva que foi amassada, ferido por nossas transgressões e iniquidades, dele veio o Espírito Santo, e da mesma forma que o Espírito Santo, da mesma forma que o álcool, quando entra em você em uma certa dosagem,
domina o teu corpo, teu equilíbrio, a evidência, por isso que o pau pega. Porque aqui você tem que quebrar a mentalidade, Samuel, de um monte de gente na igreja que quer falar o seguinte: e essa não é a prova que eu tenho de que Deus está na minha vida. Ele está falando, a prova de que você tem Deus na tua vida é o seguinte: quando eu te ver, eu espero te ver embriagado do Espírito Santo, não do vinho. Em outras palavras, eu espero ver você por fora e falar, igual falaram em Atos 2. Vocês estão embriagados? Pedro falou, não. Isso, se não entender agora não vai ter mais nada. Isso aqui é o sinal do profeta Joel. Tem gente que acha o seguinte, que não, a prova de que eu tenho o Espírito Santo é que eu oro. A prova de que Ele domina a minha vida, Ele domina a minha vida, que Ele está no controle dos meus sinais, como o vinho controla. A prova de que Ele é o Senhor da minha vida é que todo dia eu posto um texto bíblico na página da igreja, na página minha social. Eu tenho um adesivo nas mãos de Deus na traseira do meu carro. Eu sou crente. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, eu vou comparar você ser cheio do Espírito Santo com você ser embriagado pelo vinho. A prova de que tu está cheio do Espírito Santo é quando eu olho para o teu corpo, para o teu exterior, e vejo que não é natural, não. Eu vou te dar alguns exemplos de evidência que o Espírito Santo está em você. Porque tem gente que acha que é só cura. Não, se eu estou curado do corpo, eu tenho o Espírito Santo. Também. Mas uma das evidências que tu está cheio do Espírito Santo é quando tu está doente. Tu está com espinho na carne. E ainda assim tu amarra a tua carne. Tu levanta, estufa o peito e fala, vamos para a igreja, com dor, mas vamos. Meu corpo está falando fica, mas eu estou embriagado. Perdi os sentidos. Vamos. Não é bem assim que eu fui ensinado. Foi ensinado errado. Ele compara, se é para mim saber que tu tem o Espírito Santo, que eu veja você sendo controlado por ele, igual eu veria você sendo controlado pelo vinho. Sabe como eu vejo você cheio do Espírito Santo? Quando eu vejo, meu irmão, que você está naquele dia, que tu foi humilhado, mas tu meteu um sorriso na cara, e tu forçou o sorriso, até que o sorriso ficou. Tu está com o olho vermelho de choro, está parecendo aqueles cachaceiros que está rindo, mas com o olho está vermelho. E aí alguém fala, o que é isso? E aí alguém entende o seguinte, isso é Deus matando a carne e dizendo, tu não é a tua carne, tu é espírito, te feriram, sai de casa, não fica em casa. Está com o corpo doendo, sai de casa, não fica em casa. Meu Deus, é complicado pregar isso, por quê? Porque a maioria de vocês, qualquer gripezinha que dá, qualquer coisinha que dá, não sai da cama, não sabe o que é vir pregar com as costas doendo, com o corpo. Você não sabe o que é você chegar aqui e falar, Jesus, me ajuda a dar paz do Senhor. Mas o sinal de que você está cheio do Espírito Santo é que você está tão embriagado que quem olha do lado de fora e fala, você não está normal. Dá para ver que você está cansado, mas como é que você está pregando ao mesmo tempo? Isso aqui é o Espírito Santo, irmão. Dá para ver que você não está bem. Como é que você ainda está trabalhando? Isso aqui é o Espírito Santo, irmão. Ele mata a tua carne de uma forma que ele fala, vai, que eu vou te dar graça para ir. Você entende isso aqui? Diga amém. Vamos continuar aqui. Verso 19. E aqui anote aí. Ele vai falar 3 formas como você é cheio do Espírito Santo. 3 formas. Ele vai falar o seguinte: falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Primeira forma de você ser muito mais cheio do Espírito Santo. Primeiro, namore com Deus. Namore. Ele é noiva, ele é um noivo, namore. Você cante, melodia, poema. É que alguns de vocês não sabem que tu sempre foi um ogro, e tu sempre foi tu sempre foi o Shrek, tu sempre foi a Fiona. Mas teve uma época que tu era um príncipezinho, e tu estava namorando a tua noiva, a tua esposa hoje,
E tu falava para ela: ah não, desliga você. Ah não. Era aquela fase que você estava na igreja e falava: enquanto o senhor não falar para ir embora eu não vou, tá tão bom. Ai, vou por creche no teu telefone, tá bom? Liga para mim, liga para mim. Aquela fase você fala: ai Senhor, o restinho que está sobrando aqui para pagar as contas, mas eu vou pegar a condução e vou para a igreja. Não é apenas cantar, não é cantar, é o declarar o amor. É o declarar. Sabe, quando você estava noivo e se amava ela ainda, você passava o dia todo pensando nela. O coração doía, você falava: ai, não aguento, preciso ver ela. Uma das formas como você é cheio do Espírito Santo, não estou entendendo, olha bem para mim. Para você que quer saber como é que Deus vai te usar mais, como é que Deus deu essa revelação para ele? Como é que Deus deu essa mensagem para ele? Eu estou te dizendo, 3 formas que ele diz. Você quer ser mais cheio do Espírito Santo? Primeiro, canta o dia todo, me louva o dia todo, declara o teu amor o dia todo, me namora, fica pensando em mim, pensa em mim, chore por mim. Liga para mim, não liga para ele. Não. Quando você tiver algum problema, pense que eu vou te ajudar a resolver nele. Não pense no banco, não pense no gerente. Declara o teu amor para mim. Quando você chegar no teu trabalho, dobra o teu joelho lá e declara o teu amor para mim. Quando tiver no intervalo do teu trabalho, vai no banheiro, você fecha lá, põe o fone de ouvido, senta na privada e canta um louvor, fecha o teu olho, faz uma oração. Mas fica namorando comigo o dia todo, por quê? Porque a dosagem que eu vou te dar para dominar o teu físico vai determinar primeiro do quanto que você está cantando, salmodiando, declarando o teu amor para mim. Mas como? O dia todo. O dia todo. Você vai parar, vai voltar a trabalhar, daqui a pouco você volta a me namorar. Olha para a andorinha, falou: Deus, o senhor está cuidando da andorinha, o senhor está cuidando de mim, com certeza, me namora. Fala o quanto que eu sou lindo. Olha para a árvore e fala: que árvore linda. Com certeza o senhor tem folhas melhores para mim, frutos para mim, porque a tua palavra diz que o homem abençoado é como árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na sua estação, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vamos falar a verdade, meu irmão? Tem crente que só namora com Deus na hora da mensagem, ou no dia do culto. No dia do culto ele ouve um louvor. No dia do culto ele começa a cantar um louvor debaixo do chuveiro. É ou não é? Depois não reclama que Deus não está te usando muito. Por quê? Tu só namora com ele de vez em quando. Você quer que eu fale outra coisa o quê? Segunda forma que ele fala, para você continuar recebendo muito mais. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: a segunda forma de você receber muito mais do meu Espírito é gratidão. Lembre isso, no reino dos céus, quem mais recebe é quem mais agradece. Quer mais de mim? Me agradeça mais. Me agradeça mais. Me agradeça mais. Me agradeça tal ponto. Eu vou te definir o que é essa gratidão. Entenda isso aqui, anota isso aí. A melhor definição de gratidão é que você chegou num patamar tão alto de gratidão que quando vem uma desgraça, tu não consegue reclamar do que está acontecendo, tu só agradece pelo que Deus fez. Alguém morreu, tu fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está me doendo, mas Deus abriu a porta, Deus fechou, há um tempo para todas as coisas, há um propósito para todas as coisas. Maravilha, gratidão. Lembre isso aqui, meu coração, meu querido. É impossível Deus te usar grandemente se você é ingrato. O coração mais grato é o coração mais abençoado. Sabe por quê? Meu querido, eu te garanto, Paulo está falando que se você entende como é um casamento, você entende como é um relacionamento de Deus com você. Meu irmão, se a tua mulher sabe que tu chegou em casa, esses dias eu cheguei em casa, cansado, minha esposa ligou a banheira dela, ela deu uma banheira para ela, que era para ela se preparar para mim lhe usar. Ok, tudo carnal. Aleluia mesmo, né, irmã? Graças a Deus. Teu pastor ainda está vivo. Graças a Deus. E ela ligou, encheu de espuma para mim. Eu falei: hoje tem. Mas não era hoje tem, hoje, daqui a pouco ela pede. Aí daqui a pouco você vê,
Faz um misto quente para você, você fala, vai custar caro essa desgraça. Aí daqui a pouco, não tem como você falar, não me pede nada. Como é que você vai falar não? Muita gente nunca entendeu. Uma vida de gratidão vai te trazer bênção que tu nunca pensava em pedir para Deus. Você sabia que tem muita bênção financeira, principalmente, que Deus vai liberar quando Ele vê a imensidade da gratidão que você tem por Ele? Terceiro, Ele vai dizer, verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, submeta-se. Você quer que a unção aumente? Submeta-se ao outro. Seja humilde, seja manso. O que é ser humilde? É você renunciar à sua posição para servir o próximo. Eu sou mais rico, sou mais poderoso, sou mais inteligente, mas eu vou te servir. Eu vou te levar, eu vou te dar uma condução. Eu vou servir um café para você. Eu vou gastar horas do meu tempo com você para te ensinar. Eu vou servir você. Eu vou cuidar dos seus filhos. Eu vou te ajudar a limpar a casa. Eu vou renunciando a minha posição. E mansidão, eu estou deixando de lado o meu interesse para cuidar do teu. Eu vou perder o meu lucro para ganhar em cima de você. Mas aí entra onde eu quero chegar. Verso 20 em diante, 22 em diante. E daqui para frente é rápido, porque Paulo vai dizer o seguinte: se você entende que Deus criou o casamento para te mostrar que da mesma forma que um noivo e uma noiva se relacionam, é a forma como ele se relaciona com você. Você entende o seguinte, ele disse para Adão, essa é tua auxiliadora, dominem e multipliquem. Se eu e você somos a noiva, e ainda assim somos o corpo, viemos dele e viemos para nos unir com ele, nós somos uma auxiliadora no propósito dele, pregamos o evangelho, o ajudamos. E aí ele vai dizer de algumas coisas que você tem que compreender em relação à sua posição com Deus e a dele com você. A primeira é, verso 22, esposas, preste atenção, lembre que Paulo não está parando aqui para aconselhar casamento, você foi ensinado errado, ele está usando o casamento para te explicar, é assim que Deus se relaciona com você. Se você quer entender como que ele se relaciona, é igualzinho como você se relaciona aqui embaixo, verso 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite, obedeça em tudo ao seu próprio marido. Vamos lá, onde que está os olhos? Os olhos estão no corpo ou estão na cabeça? Ah, tá. Onde que está a mente? A mente está no corpo ou está na cabeça? Jesus um dia disse, Pedro, me dá aqui o teu pé para me lavar o teu pé. Ele, não, Senhor, não. O que eu faço hoje tu não entendes, tu entenderás depois. Eu sou cabeça, eu tenho olho, eu enxergo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde vai levar o que eu estou fazendo. Ah, se tu não entender isso aqui, você já se perguntou por que Jesus é o cabeça da igreja? Por um simples fato, ele disse, o que eu faço hoje, tu não entendes, tu vê, mas não entende, porque você não tem olho, você sente, o teu corpo você sente, mas tu não enxerga o que vai desembocar, o que vai acontecer. Mas se você obedecer a minha palavra e se submeter a mim, se você me obedecer em todo o tempo, o que eu faço hoje você não entende, amanhã você entenderá, porque a cabeça está no corpo, o corpo está na cabeça, e uma vez que eu falo, faça isso, e você não entende por que tem que fazer, faça que daqui a pouco você vai entender para onde eu vou levar o teu pé. Então por que ele está dizendo, eu sou cabeça e submeta-se a mim? Por uma simples razão,
Meu irmão, só Jesus sabe o que vai acontecer amanhã. Só Jesus enxerga 2026. Só Ele enxerga 2028. Você é corpo, você sente o frio de agora. Ai, mas a economia, Deus está falando, faz, porque eu sei aonde isso vai terminar daqui a 2 anos. Eu vejo. Eu não posso continuar se você não entender isso aqui, diga amém. Você vai lembrar que Jesus tem 3 ofícios. Quais são os 3 ofícios de Jesus? Ele é profeta, ele é sacerdote e por último ele é rei. Profeta, sacerdote e rei. O que diferencia o profeta dos outros 2? Simples. O profeta vê o que ninguém vê. E porque ele vê o que ninguém vê, ele fala o que ninguém fala. Ele vê uma pequena nuvem e ele fala, está vindo uma chuva abundante. Mas é uma pequena nuvem, é porque eu estou vendo que você não vê. Nossa, meu Deus da glória. Ele olha para o teu deserto e ele fala, fazei covas no vale, e eles vão se encher. Mas não tem uma nuvem no céu, e quem diz que vai se encher com chuva? Então peraí, como é que eu me submeto a Cristo? Como é que eu obedeço a Cristo? Pelo simples fato de que Ele é o cabeça. Ele enxerga o que tu não enxerga, Ele sabe o que tu não sabe. E se Ele te mandou fazer algo, faça, porque tu não sabe onde isso vai terminar, mas Ele sabe. Simples assim. E às vezes Ele vai te falar, oferta um pouco mais hoje. Por quê? Oferta que eu sou o cabeça, eu estou vendo aonde essa tua oferta vai te levar semana que vem. Faz isso hoje, por quê? Porque eu sei. Irmão, pare e pense nisso comigo. Agora vamos trazer para o casamento. Você já viu na Bíblia mulher cega? É sempre homem cego. Por quê? Porque Deus nunca desenhou a mulher para ter a visão. É o homem quem tem a visão da casa. É o homem que Deus mostra e fala, é isso que eu vou fazer na tua vida e na tua família. E a mulher? A mulher é o corpo, a mulher é a noiva. Eu vou fazer ela te auxiliar, te fazer chegar lá. Agora você é o cabeça. Ela se movimenta no teu ritmo. Isso é complicado por quê? Porque algumas mulheres, porque o homem não tem visão, porque ele está desempregado. E quando eu digo desempregado, não é porque ele perdeu o emprego. Ele está empregado, mas não prospera. Ele não conhece o propósito dele. Está 10 anos na mesma empresa, mas não avança. Está 20 anos no mesmo trabalho, mas não avança. Ela não consegue entender que ela tem dons, talentos e ideias, mas não consegue colocar em prática, porque ela é casada com um homem com cabeça cego. E Deus sempre deu a visão para o homem. É impossível uma mulher não ter amor em obedecer ao seu marido, quando ela compreende que Deus falou com ele, igual a Abraão, e tudo que ela tem que fazer é como Sara, chamar ele de Senhor, e sair para uma terra onde eles não sabem onde é, mas ir pela fé. Por quê? Porque se Deus falou para você, para a gente ir, não sei onde vai dar, mas eu confio que Deus te mostrou, porque você é o cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, Ele te mostrou onde esses dons vão terminar. Ele mostrou o que Ele vai fazer na nossa família. Só que tem homem que ele acha que a mulher é uma concorrente e ela é uma auxiliadora. Ela veio equipada para você ser ajudado na visão que Deus te deu. E ela não é uma ameaça. Ela é agressiva, ela é violenta, ela cai para dentro. É para economizar? Vamos economizar. É para juntar? Vamos juntar. Você já parou para se perguntar como é que pode uma mulher ter tanto desgosto pelo mundo, pelo homem, como as mulheres têm hoje, a ponto de dizer o seguinte: eu não me importo com o que o meu marido pensa do meu cabelo, eu vou pintar, eu quero ele assim, acabou, ele vai gostar do meu cabelo assim. Como é que pode uma mulher fazer algo que não vai do agrado da vontade do marido? Sabe quando que a mulher faz isso? Quando ela está fazendo com o marido o que ela faz com Deus. Eu adoro desse jeito, eu oferto quanto eu quero, e acabou. Eu dou o que eu quero, e quando eu quero, e se eu quiser ir embora, eu vou embora, acabou.
Sabe o que acontece? Todo mundo na igreja começa a ser mais abençoado do que você, porque nenhum noivo quer ver uma mulher rebelde na esperança de que ele vai me surpreender no final do dia. Para quê? Se tu está fazendo o que eu não gosto. Pinta o cabelo do jeito que quer, vem na igreja quando quer, dizima do jeito que quer, oferta do jeito que quer. Você não está nem aí para mim. Você é igual aquela mulher que fala: eu vou pôr essa roupa e ele vai gostar. Estou nem aí se ele não gostar. Peraí. Você tem noção que toda vez que você envergonha o teu marido, você está diminuindo a responsabilidade dele? Ele está dizendo: então se vira você então para resolver isso, não vou te ajudar não. Paulo está dizendo, da mesma forma é Cristo. Toda vez que você sai jogando para Deus o seguinte: meu jeito é assim mesmo, eu sou um crente diferente, papapá, Deus está falando: não, ou tu dá o que eu quero, ou então para de querer esperar que eu vou fazer por você o que eu fiz pelo outro. Eu fiz pelo outro porque o outro, ele faz do jeito que eu quero, ele me adora do jeito que eu quero, ele ora do jeito que eu quero, ele me abençoa, ele abençoa a minha obra do jeito que eu quero. Acabou. Quem está sendo abençoado, diga amém. Para terminar, verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pergunta que eu te faço: Jesus amou, pense, uma igreja pronta ou ele amou uma igreja complicada? Tem certeza? Pensa, é óbvio. Ele se sacrificou por uma coisa pronta ou por uma coisa mais ou menos? Então por que tem marido que quando a esposa está mais ou menos já pensa em pular para outro casamento? Ele está dizendo: peraí, eu exijo que você cuide dela como eu cuido de você. Tu me deu dor de cabeça e eu não te saí, não te abandonei. Tu me envergonhou e eu não te abandonei. Tu pisou na bola e eu não te abandonei. Aí sabe o que você vai fazer com a tua esposa? Você vai fazer igualzinho. Mas ela é difícil de lidar, ela é ansiosa, ela é complicada. Tu era igualzinho e eu não te deixei. Porque eu quero que as pessoas no mundo olhem para você e para o teu casamento e entendam que o que você faz no teu casamento é sinal do que eu estou fazendo com você. Tu está aguentando essa mulher difícil, ruim, mas eu aguentei você ruim, eu te aguentei cabeça dura. Eu não perguntei se você quer amar, eu te mandei. Ama, por quê? Porque eu te aguentei do jeito que tu estava. Eu nunca reclamei de você. Eu nunca falei: Miguel, está complicado aguentar fulano de tal. Eu nunca falei. Pelo contrário, eu falei: ele está assim hoje, mas amanhã, quando ele cair em si, ele voltar para cá, aí você vai ver o que eu vou fazer na vida dele. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha o que Deus está dizendo: se você só trata a tua esposa bem quando você quer, quando você orar eu não ouço a tua oração. Sabe por quê? Eu continuei tratando você bem, mesmo você não merecendo. Por que você só vai tratar bem alguém quando alguém merece, se eu continuei dando vida para você, renovando as minhas misericórdias toda manhã, e você estava me amaldiçoando, falando mal de mim, mas eu sabia, em algum momento eu vou te pegar na curva, vou te fazer da meia volta e vou fazer você voltar para mim. E você entende como eu tratei com você? Você entende que eu exijo que você faça isso com o outro? Pense nisso. Você acha que Deus está ouvindo a tua oração mesmo? Você acha? Se você está fazendo pelo outro algo que não se refere ao amor ágape, Deus não está fazendo mesmo por você. Deus não está ouvindo a tua oração. Verso 26 ao 27. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que Paulo está dizendo: que Deus amou, Jesus amou a noiva, e Ele a santificou e a purificou, lavando ela pela água da palavra,
até que ela fique sem mancha, sem nada. Ou seja, aqui é escatológico. Deus está preparando a noiva até que a noiva não tenha mancha e a noiva possa subir e ir ter com ele. Você entende isso aqui? Diga amém. Qual que é o princípio disso? Paulo está dizendo: Jesus amou uma igreja que ele trabalhou nela. E a mulher dos sonhos de um homem não existe. Porque a mulher dos sonhos de um homem só existe aqui. A igreja que eu queria não existia, só existia aqui. E sabe o que eu fiz? Casei com ela, paguei o preço por ela. E sabe o que eu estou fazendo? Eu estou preparando ela. Eu estou lavando ela pela minha palavra. Isso aqui é para você, marido. A esposa que você sonha ter, ela não vem pronta. É tu quem prepara ela. Como? Pela lavagem da palavra. É tu quem diz para tua mulher a palavra de Deus. É você quem ensina para ela a palavra de Deus. Olha o texto, é você quem santifica ela. É o marido quem diz para a mulher: você não é as outras, você é diferente do mundo, e é diferente do mundo da igreja. Não aceito você ser como as outras. Estou te santificando, como Cristo santificou a noiva. Estou te separando. Meu Deus da glória. E eu vou te lavar. Não quero você assim. Estou falando isso por quê? Porque o que tem de marido na igreja reclamando da mulher, e tu não entende que Jesus não reclamou da noiva, ele preparou a noiva dele com a palavra. E sabe o que você deveria estar fazendo com a tua mulher? Ensinando para ela a palavra. Não é assim o que Deus diz, não é assim o que Deus tem para você, não é assim que Deus quer que você faça. Deus quer que você seja assim, Deus quer que você seja assado. Por quê? Porque a mulher dos sonhos de um homem só existe na cabeça dele, porque a igreja que Jesus sonhou só está na cabeça dele. Ele ainda está preparando ela. Agora, você que é mulher, tem que parar de ser tola e ouvir o teu marido. Por quê? Porque muitas vezes o teu marido está sendo usado por Deus para arrancar de você pessimismo, baixa estima, medo, covardia. Igual Deus fica falando com a noiva pela palavra dele: avança, vai, faz aquilo. E aí, coisa ruim é quando tem uma mulher que não ouve o marido, e Deus está usando o marido para falar para ela: muda, porque tu é diferente de todas as outras. Você foi feita para se encaixar no meu propósito. Nós vamos viver a promessa de Deus. Ou não é o que Deus faz com você e comigo toda semana na igreja? Ele traz para a gente uma palavra que diz: muda, porque você vai se encaixar perfeitamente no meu propósito e vai viver tudo que eu tenho para a sua vida. Termino com isso. Paulo vai dizer, verso número 28 ao 29: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Entenda o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: é Cristo quem alimenta a igreja. Quem que alimenta a igreja é? Quer dizer que quem que diz para você como você deve viver? É o mundo ou é Cristo? É o governador na época da pandemia ou é Cristo? É o teu patrão ou é Cristo? Toda vez que você deixa outra pessoa a não ser Cristo te alimentar, sabe o que acontece? O reino cai. Se Eva não tivesse dado comida para Adão, o mundo nunca tinha chegado no patamar que chegou. Porque Deus nunca disse: a mulher vai dar comida para o homem. Vamos entender o que Paulo está dizendo. A noiva vai dizer o que Deus faz. É sempre Deus diz o que a noiva faz. Está na pandemia, vai ter culto. Está em crise, vai pregar o que eu estou mandando. Se eu te der comida, tu não morre. Mas se tu quiser dizer para mim o que eu tenho que fazer, aí tudo morre. Pare e pense, será que na tua vida espiritual é Deus quem está te direcionando? Ou é você quem está direcionando Deus? Eu quero que seja assim, eu quero que seja... Verso 30 a 33 terminamos. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, tudo que eu falei para vocês não foi para dar conselho de casamento, foi para ensinar o seguinte: que se vocês entendem que Deus sabe onde vocês vão chegar, obedeçam a Ele.
Se vocês entendem que é Ele quem tem a direção, o pão de cada dia, deixe que Ele alimente vocês, não andem na direção do mundo. Eva quis andar na direção contrária e aí caiu, terminou perdendo tudo que tinha. E toda vez que você deixa alguém te direcionar os teus passos, cai tudo, porque era Deus sempre quem projetou. É o noivo quem alimenta, é Ele quem dá o primeiro passo. Verso 33: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Em outras palavras, eu não ia falar de casamento, eu usei casamento para te ensinar qual que é a tua posição em relação a Deus, mas já que eu estou falando de casamento, respeite a tua esposa, esposa obedeça o teu marido, porque assim é que Deus espera que a igreja viva. Se Ele te der uma ordem, obedeça, porque Ele é o cabeça e Ele sabe onde você vai chegar. Não deixe que você alimente Ele, não é você quem dita as regras, Ele dita as regras. Ele vai exigir de você algo, porque se você der o que Ele exige, Ele não diminui a responsabilidade, Ele continua te surpreendendo dia após dia. E por último, lembre sempre disso, que tudo que você precisa para produzir, tudo que você precisa para gerar coisas novas na tua vida, depende muito mais da tua união com Deus, do que o quanto você trabalha, o quanto você soa. Porque quanto mais a noiva e o noivo são uns, maior é a produtividade que isso gera. Esse é o capítulo 5. Semana que vem a gente termina falando sobre a guerra do crente. Eu espero você. Se você pode, dá um aplauso bem forte, fica em pé.